Olá, olá! Eu me chamo Alice e eu darei início à nossa apresentação de projeto, orientada pela professora Josiane e feita por mim e pelos alunos Alan, Bruna, Gabriel Galeano, Isabela e Maria Eduarda. Bom, antes de tudo, né, eu vou dar início a uma pequena introdução sobre o nosso assunto, o nosso tema tratado nesse projeto. Robótica. O que é robótica, afinal, não é mesmo? Quando a gente está falando de robótica, muitas pessoas acabam pensando que se resume apenas em conectar alguns fiozinhos, montar algumas peças ou algo do tipo. Mas eu tô aqui hoje para falar para vocês que não é bem assim que funciona. Vou mostrar também que a robótica pode ser bem interessante, porque a gente pode montar as coisas como o nosso projeto que é hoje, Lego. A gente mexe com Lego, galera. Lego na robótica. É aí que isso me interessa. Bom, a robótica, além de tudo, pode proporcionar pra gente um aprendizado mais prático, que eu acabei de dizer, que envolve a nossa capacidade lógica, nossa capacidade de pensar e achar soluções para problemas e desafios que são propostos pelos professores, né? Ou seja, a gente pode usar também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para resolver problemas, porque a gente acaba usando tanto o raciocínio lógico que faz a gente pensar. Antes de tudo, o que é a robótica, né? De novo. Robótica é a ciência que estuda a elaboração de montagem e programação de robôs. Ah, mas o que os robôs fazem? O que os robôs têm de interessante nessa parada? Ó, robô faz vários tipos de tarefas que a gente faz, das simples até as mais perigosas. Existem aqueles robôs que limpam a casa pra gente. Eu queria um desse. Existem outros robôs que realizam tarefas em indústrias que são mais perigosas para os humanos, né? E antes de passar para a parte prática do projeto, que eu sei que vocês estão doidos para saber sobre isso, eu gostaria de explicar alguns benefícios e aprendizados que a robótica traz pra gente, né? Que o primeiro deles é o desenvolvimento do raciocínio lógico, que eu devo ter falado umas 20 vezes, mas é muito bom reforçar isso, até porque durante a programação do nosso robô, a gente precisa passar instruções para ele, obviamente, senão ele não funciona. E com isso, a gente pode desenvolver habilidades lógicas de resolver problemas, mas não só dentro disso, é em qualquer profissão. Qualquer profissão que você precisa pensar, achar uma solução, ter a criatividade, você vai usar o raciocínio lógico, que é o que a gente desenvolve aprendendo robótica. Outro benefício muito, muito, muito importante, não só para a robótica, como para todas as outras profissões, como para a nossa vida, é a comunicação. Isso mesmo, a comunicação. Aprendendo robótica, você vai treinar a sua comunicação constantemente. Lembrando que você não vai se comunicar apenas com o seu robô, né? Com a linguagem dele. Mas você também vai se comunicar com outras pessoas, com outros programadores, fazendo a gente trabalhar em equipe, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos trabalhando em equipe por um bem maior que a robótica. E, minha gente, é essencial o trabalho em equipe, em qualquer profissão que você escolher. Vou fazer direito, vou fazer engenharia, vou fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, o trabalho em equipe é essencial. E, por fim, e não menos importante, um benefício é que a gente pode aplicar também a teoria na prática. As coisas que a gente aprende até na aula de física, matemática, informática, a gente usa na robótica. A gente consegue ver essa teoria sendo aplicada na mecânica do robô e na programação do robô, certo? Nosso projeto é sobre isso, sobre robótica. Essa robótica que eu tô falando aqui, ó, tem um tempo já. O meu grupo realizou um projeto com vários processos envolvidos que serão apresentados pelos alunos que eu falei, pelo Alan, pela Bruna, pelo Gabriel Galeano, pela Isabela e pela Maria Eduarda. Desde a utilização de Lego EV3 para ser mais específica, a utilização de sensores, Arduino e fluxograma. Sim, isso é essencial. E com isso eu vou encerrar minha fala, porque já está muito longa, e essa foi uma introdução à base de tudo sobre o nosso projeto. E eu gostaria de agradecer a atenção do espectador que está me vendo, e agora eu passarei minha fala para o Alan. Obrigada novamente. Olá, sou o Alan e eu vou explicar a programação do nosso robô feita no Lego Mindstorm EV3 Home Edition. Bom,
nós começamos a construção do nosso programa pegando o bloco loop e ligando no bloco start. Depois disso, nós pegamos um bloco switch e ligamos dentro desse bloco loop. Esse bloco switch nós programamos para que ele leia o sensor e compare a distância desse sensor a um objeto em centímetros. Então nós configuramos esse bloco novamente e ficou da seguinte forma: quando o sensor detectar um objeto em uma distância menor que 20 centímetros, ele tomará uma ação. Caso ele não detecte, ele tomará outra ação. Então, nosso bloco switch ficou da seguinte forma: quando o sensor detectar um objeto nessa determinada distância, o robô vai desligar os dois motores, vai esperar um segundo, vai reproduzir um arquivo de áudio, depois ele vai girar duas rotações para trás com uma potência de 75, depois ele vai esperar mais 2 segundos, vai girar no mesmo lugar a 45 graus à direita numa potência de 75, depois ele vai esperar mais 2 segundos e vai ativar os dois motores numa potência de 75 na escala Lego. Bom, caso o sensor não detecte nada, o robô simplesmente ativará os dois motores grandes numa potência de 75. Bom, esse foi o nosso programa, que usou apenas 12 blocos no total. Olá, professora! Eu sou a aluna Bruna e eu vou falar um pouquinho sobre a programação que usamos no Arduino e a função dele para o nosso robô. Primeiro, a gente usou o Arduino nesse robô com a finalidade de que ele movimente a cauda dele. Para isso, usamos um servomotor ligado a uma porta PWM. Agora, já falando sobre a programação, é uma programação considerada curta e simples, onde tem apenas uma variável, que é a do servomotor, que a gente nomeou de servo mesmo. E a gente colocou que sempre que o Arduino for ligado, independente da posição que estiver a cauda, ela vai voltar para o 0 graus para poder começar a se movimentar de verdade. Para fazer com que ela se movimente, nós usamos a condição for, que é como se fosse o loop que a gente usa na robótica. Por quê? Porque o loop e o for, eles funcionam como quando tem uma condição, se essa condição for verdadeira, ele vai executar alguma coisa que a gente determinar. No nosso caso, a gente determinou que se a posição da cauda estiver em 30 graus, ela vai dos 30 graus até os 120 graus numa velocidade de 30 milissegundos por grau. Aí, depois de realizar isso, vai para o segundo for, que tem a condição de que se estiver em 120 graus, que essa condição é verdadeira, ela vai do 120 voltar para os 30 graus, e isso vai se repetir até o Arduino ser desligado. Então, a cauda vai se movimentar de 30 graus para o 120, 120 para o 30, e vai ficar nesse loop. Agora, na parte física, para poder colocar isso no nosso robô, a gente usou apenas um Arduino Uno, um servomotor e jumpers. Esses jumpers foram usados para poder ligar as 3 entradas do servomotor nas entradas do Arduino, e as entradas são o fio de sinal, que é o fio laranja do servomotor, que está ligado na entrada 6 do nosso Arduino. O fio vermelho do servomotor está ligado na entrada 5 volts do Arduino e o fio preto está ligado no GND. O fio vermelho é o positivo e o negativo é o preto. E foi basicamente isso. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Gabriel Galeano e eu vim falar para vocês sobre o robô em si, as suas partes e as suas funções. Primeiramente, vamos começar falando do elemento principal do nosso robô, que é o sensor ultrassônico. Qual que é a função do sensor ultrassônico? Detectar se existe um objeto ou um obstáculo a uma distância menor ou igual a 30 centímetros do sensor. Quando ele faz essa detecção, ele envia um sinal para o bloco switch na nossa programação. E esse bloco verifica se a condição, se o sinal que o sensor ultrassônico envia é verdadeiro ou é falso.
Caso esse sinal seja verdadeiro, então o bloco switch inicia sua sequência de condição verdadeira. E caso não, caso o sinal seja falso, então o switch vai executar toda a condição falsa dele. Agora vamos falar da fixação das peças no nosso robô. A fixação ela foi feita por meio de peças variadas de Lego. E essas peças foram todas fixadas no corpo principal do robô, que é constituído de 2 motores Lego e de um controlador EV3. Agora, falando do controlador, ele tem como função interpretar e executar as programações dadas a ele. Essas programações foram feitas, no nosso caso, no aplicativo do Lego EV3 Home Edition. E quando essa programação é importada para o controlador ele vai analisar cada parte da programação e vai executá-la de acordo com os módulos instalados no controlador, sejam motores ou sensores. A partir disso, que você pode construir robôs de diferentes tipos, como o nosso Wall-E, que é o robô desse trabalho. Agora vamos falar dos motores, que são a segunda parte do corpo principal do nosso robô. Os motores são motores EV3, são motores Lego. Eles estão conectados na porta B e C do nosso controlador. O controlador ele envia um sinal para a porta B e C, que nessas portas também entregam para o motor a energia que ele precisa. E de acordo com a nossa programação, ele vai fazer os motores executarem diferentes tarefas, como mover para frente, para trás, direita ou esquerda. O nosso sensor ultrassônico também ele é vinculado à porta 1 do nosso controlador EV3. No corpo principal do nosso robô também vão presos o Arduino, a protoboard e o servomotor. E a programação e a funcionalidade deles já foram explicados pela Bruna. Com a junção de todos esses componentes foi feita a montagem do nosso robô Wall-E. E com ele, né, com esse servomotor, com as outras peças, o nosso robô tem as condições de ter uma cauda móvel e de detectar e poder desviar de objetos também. E essa é a função principal do nosso robô. Agora eu passo a palavra para a Duda. Oi, meu nome é Maria Eduarda e eu vou explicar sobre o nosso croquis. Primeiramente, o que seria um croquis? Um croquis, ele vem do francês que literalmente significa esboço. Um croquis, ele pode ser usado em diversas áreas, como por exemplo na arquitetura, na criação de plantas e na moda, na criação dos vestidos. Mas no nosso caso, a gente vai usar ele para o nosso projeto de robótica. O nosso esboço é do Wall-E, do filme Wall-E da Disney. E por ser um esboço, ele não precisa ser complexo, ele é uma coisa simples, vai ser a base do trabalho. E como vocês podem ver aqui, ele tem uma cauda, que o funcionamento dele foi explicado pela Bruna, e a gente tem os bracinhos dele, dos dois lados, que possuem pequenas mãozinhas com 3 dedinhos cada. E para parecer mais robô que a gente escolheu, a gente fez uma estrutura alta para o sensor ultrassônico, com isso ele fica mais parecido com o Wall-E. E muitos outros detalhes que, comparados ao robô, fica mais fácil de visualizar. Eu agradeço a todos e agora eu passo minha fala para a Isabela. Bom, agora a gente vai estar começando a ver sobre o fluxograma do nosso robô. E o que seria um fluxograma? O fluxograma a gente vai estar mostrando o comportamento do nosso robô diante de determinada condição. Se essa condição vai estar ocorrendo ou não e o que ele vai fazer, se estiver ou não. No nosso robô ele vai ser iniciado e ele vai checar o sensor, se tem algum objeto na frente desse sensor que ele esteja detectando. Se tiver, o nosso robô ele vai parar por 1 segundo e ele vai começar a sequência de desvio. Se ele não estiver vendo nada, o nosso robô vai estar prosseguindo o seu percurso. E daí, ao final disso, ele vai estar voltando para o início e sempre checando o seu sensor para verificar se tem ou não tem algo na sua frente. Com isso, encerramos o nosso projeto de robótica e agradecemos a atenção de todos. E muito obrigado!